Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marcondes, sou coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da Univap e estarei aqui intermediando esta palestra. O evento tem foco central na engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Hoje, nós estamos com o Guilherme Leite, queridíssimo amigo, já foi professor nosso na instituição, e ele vai trazer para a gente uma informação muito importante. A palestra dele hoje é sobre orientação para a criação de serviços de engenharia clínica, da teoria à prática. Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, fique à vontade, a palavra é toda sua. Oi, Patrícia, eu que agradeço o convite, é muito bom poder participar e ter esse espaço de troca, né? E parabenizar você e a Univap pelo evento, por esse momento aí, essa troca que a gente vai poder ter. Eu me chamo Guilherme Leite, eu sou engenheiro, eu sou formado em engenheiro eletricista, com ênfase em engenharia clínica, com pós-graduação em gerenciamento de projeto. E eu atuo, desde que eu saí da graduação, mesmo durante a graduação, eu atuo na área da saúde. Então, eu estou no meu nicho, eu estou na área que eu gosto, fazendo o que eu gosto, tentando fazer o melhor possível. Então, a ideia é mostrar um pouquinho disso para vocês. Deixa eu puxar aqui. Um minutinho. Vamos ver se vai entrar. Entrou? Então, eu queria começar a fazer uns combinados, tá? Passou. Primeiro, explicar que o objetivo aqui é troca. Então, embora seja uma palestra, eu acho que fica claro que eu estou aberto para ouvir. Se alguém tiver alguma pergunta para sinalizar, eu não sei como que você intervém, tá, Patrícia? E eu quero explicar um pouquinho do que é o dia a dia e permitir que vocês tenham insights para depois poder fazer melhor do que a gente tem feito aqui. Eu me apresentei, eu trabalho hoje no hospital, que é o Hospital Mãe de Deus. Ele é um hospital grande, é uma estrutura que não... É uma estrutura de médio porte em número de leitos, mas que é uma estrutura de grande porte na prática. Eu já passei pela Rede Dor São Luís, pela WM, pelo Hospital Israelita Albert Einstein e rapidamente pelo CAISM com Alexander Mini, que foi quem me motivou a, de fato, entrar nessa área. E esse aqui é o hospital onde eu estou. Tá? Ele faz 41 anos. São 4 unidades que ficam debaixo da minha responsabilidade. Tá? Isso como gerente de infraestrutura e engenharia clínica. E a gente tem, além dos 330 leitos, 22 salas cirúrgicas. Acho que isso ajuda a dar uma dimensão do que é essa estrutura. São 60 leitos de CTI. São vários equipamentos de grande porte de imagem e terapia. Tá? Eu tomei a liberdade de fazer uma bula para essa conversa nossa. Primeiro que eu estou trazendo opiniões, eu não estou trazendo verdades absolutas, né? Eu estou compartilhando com vocês a minha experiência. Eu vou compartilhar com meus erros e os meus acertos. E podem, eventualmente, ter pessoas que não concordem com a minha abordagem ou que tenham outras alternativas, né? Eu acho que todo mundo é bem-vindo para compartilhar e a gente somar. Se tudo fosse fácil, não precisaria de engenheiro. Então, é complexo, é dinâmico, é difícil e é para isso que a gente está aqui. E me desculpa, tá, Patrícia, eu não sou acadêmico, então eu vou eventualmente cometer algumas gafes aqui durante a minha apresentação. Isso faz parte do meu jeito de ser, tá? Como todo bom manual, mantenha sempre um local de fácil acesso. Faz parte isso da melhor prática de trabalho. Tá? Eu gosto de explicar, pelo menos conceituar, eu acho que espero, na verdade, que cada um de vocês tenha isso muito claro, o que é a engenharia clínica, o que é a engenharia biomédica, qual que é o papel de cada um.
mas eu gosto de pincelar isso, pelo menos dar um olhar, porque cada um acha uma coisa, né? A vigilância sanitária ela acha uma coisa, se você for na ABCLIN, eles acham outra coisa, e eu gosto da definição da associação do American College of Clinical Engineering, onde ele é muito generalista. Ele fala que o engenheiro clínico, ele também é, muitas vezes, o responsável pela infraestrutura, né? Ele coloca uma série de funções debaixo do engenheiro clínico, biomédico, enfim, onde diz que a gente faz a gestão das tecnologias, a gente participa do processo de planejamento, garantia de conformidade regulatória, investigação de acidentes e participação de forma ativa na educação. Eu acho que essa definição ela é bem abrangente e ela dá o cenário real do que é o nosso trabalho. Isso é bonito, mas a gente tem algumas coisas que são a prática, né? Na prática, muitos hospitais não entendem a nossa necessidade. Muitos hospitais não entendem por que precisam de engenheiro. Minha mãe, ela atua em São José dos Campos, ela conhece algumas pessoas, enfim. Ela conhece o diretor de um hospital, que vivia perguntando ela se eu já tinha largado essa profissão de hospital, porque não tem futuro, né? E isso foi antes de eu vir aqui para o Mãe de Deus, só para deixar claro. Então, sim, tem futuro. Tem que ir atrás. Muitos não querem pagar o valor de um engenheiro, né? A gente tem uma situação onde o CREA estabelece um piso, onde os hospitais eles tentam dar nomes distintos, mudar escopo, enfim, e eventualmente minimizar o trabalho do engenheiro. A gente tem uma situação complexa que é a vigilância sanitária. Existe uma regulamentação da vigilância que ela determina que os hospitais eles têm que ter um engenheiro responsável. Na prática, eu nunca vi a vigilância cobrar isso. Tá? Eu não sei, de repente mudou em alguma cidade, de repente mudou em São José. Mas eu passei por aí, não vi. E eu aqui estou em Porto Alegre e não vi isso acontecer. Então, quando que a gente aparece, né? A gente acaba aparecendo e sendo mais necessário quando a gente enxerga hospitais maduros. Hospitais que têm processo de qualidade, onde eles começam a reconhecer o trabalho e a necessidade de um engenheiro para resolver os problemas. E aí, quanto maior o hospital ou mais complexo, mais começa a ser a necessidade de ter um engenheiro para começar a estudar esses riscos, né? Recente a gente teve incêndios, acho que 2 hospitais nos últimos 2 meses. Sempre pega fogo em algum hospital. E aí todo mundo corre para ver como é que está a PPCI ou a PCB, enfim, tudo igual, a parte de corpo de bombeiros. E muitos hospitais não têm um engenheiro para ver isso. E eventualmente cai no engenheiro clínico. Então, as pessoas se lembram quando as coisas dão erradas, né? E acaba que o nosso papel é um pouco ingrato às vezes, porque é garantir que ninguém lembre da gente, é fazer tudo dar certo, tá? Mas obviamente que isso tudo que eu estou falando não tem nada a ver com o empregador, aqui tudo é diferente. E na prática, como é que é? Na prática é tudo, né? A gente fala, a gente desenha uma profissão onde você acha que vai ser uma situação somente puramente analítica ou puramente gerencial, ou que a vida do setor de engenharia clínica vai ser a parte de calibração e colocar equipamento para uso. E na prática não é isso. Na prática a gente tem um telefone celular que ele toca, que ele tem que ficar disponível 24 horas. Na prática, vaza água, vaza esgoto, as pessoas reclamam por conta de ar-condicionado. Sala cirúrgica para por causa de ar-condicionado. Um ar-condicionado pode causar um belo de um estrago, uma porcaria. Você tem que ser gestor, tem que saber ter liderança, tem que saber puxar a equipe, tem que saber orientar a equipe, tem que conhecer os conceitos de engenharia e buscar problemas. Às vezes tem que pegar o termógrafo e olhar, tem que subir no telhado, tem que entrar na sala cirúrgica, tem que conversar com o médico, tem que negociar contrato, tem que fechar compras de peça urgente no valor de R$500 mil, comprar energia elétrica para 3 anos, somando R$3 milhões. E pegar a chave de fenda, às vezes, para trocar um espelho de tomada. Então, na prática, a gente tem que estar pronto para resolver problema, né? E o que me assusta, às vezes, é essa coisa da gente achar que a profissão do engenheiro ela se limita a um escopo fixo, né?
E eu acho que não, eu acho que a gente está aqui para resolver o que vier dentro da nossa, claro, da nossa habilidade, da nossa competência, mas a gente tem que usar aquilo que a gente faz de melhor, que é sermos resolvedores de problema e conquistar as habilidades necessárias para resolver os problemas maiores. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Ok. Então a gente tem um monte de coisa para resolver. Todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas eu estava aqui falando que é da teoria prática, né? A teoria ela tem uma referência, tem normas que regem como que como que você faz um plano de gerenciamento de manutenção. Mas o que eu acho que na prática, se você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente está num cenário onde, quando você está num serviço de engenharia clínica, normalmente você não começa um serviço de engenharia clínica do zero. Dificilmente você vai ter a oportunidade de ser você a pessoa que vai fundar o serviço, vai planejar ele, ter um ano para desenhar todos os planos, desenhar engenharia clínica e entrar com aquilo novo para operar. Né? Isso é uma idealização que na prática não existe. São poucos que vão conseguir fazer isso. Na prática, a gente entra no meio do fogo. E aí você tem que ter critérios e muito claros para si e com os outros, né? Do que é importante para conseguir dar o foco, onde você vai ter o máximo ganho. Essa imagem, esse triângulo, eu roubei essa ideia de um colega, que na verdade não tem nada a ver com engenharia clínica. Ele é um gestor da parte de suprimentos. Isso aí é teoria de suprimentos, que eu enxerguei como aplicava dentro da minha área e eu tenho usado. O ideal é que a gente tenha todos os nossos processos com o máximo de controle, com todos os indicadores redondos, gestão, indicadores financeiros, indicadores pessoal, todo o controle na mão. Na prática, isso não pode ser alcançado de uma hora para outra, né? E me parece um erro quando a gente tenta implantar um serviço de manutenção, engenharia clínica, enfim, começando por isso, porque esse é o fim. Isso é a cereja do bolo. Você não vai conseguir ter um bom controle, vai gastar muita energia tentando fazer um bom controle de uma coisa que não tem base para ser controlável, né? Então, aqui eu sugiro, na verdade, que a gente crie um caminho para gastar energia, para que a gente consiga, no menor tempo possível, ter essa coleta de resultados, né? Então, para a gente conseguir implantar uma boa política de controle, um bom sistema de indicadores, onde de fato eu consiga medir todas as causas, conseguir comparar o que é mais eficiente para uma tomada de decisão, antes disso passa pela definição do programa de manutenção. Eu acabei colocando no slide mais para frente, eu vou acabar desenhando ele para vocês, tá? E para desenhar um programa de manutenção, você tem que desenhar processos. Mas você não consegue desenhar um processo se você não tem o mínimo do chão de manutenção organizado, tá? Isso significa que, para você iniciar um serviço de engenharia clínica, de manutenção, enfim, a primeira investida de energia, ela, na minha opinião, precisa passar pela equipe, pela parte de equipamentos, pelos materiais, por você ter materiais para aplicar, e pela própria infraestrutura interna sua da manutenção. Senão você não tem os recursos mínimos para operar. E aí sempre vai estar trabalhando no fogo, sempre vai estar trabalhando na urgência. Tá? Quem tiver alguma dúvida aí. E eu tenho um caso que eu vivenciei a primeira vez que eu fui gestor. Inclusive foi em São José dos Campos, foi no Vivale. E eu estava um mês trabalhando dentro do serviço, né? E tomando pé da situação, entendendo os processos, entendendo como o hospital funcionava. Eu não conhecia nada de infraestrutura, tinha que aprender. Eu só conhecia engenharia clínica. Mas eu achei que ia ser legal correr, aprender, incorporar essa nova habilidade dentro das minhas competências.
E à noite me ligaram que a energia elétrica não tinha voltado, tinha demorado para voltar. E eu corri para o hospital. Eu cheguei no hospital, cheguei lá na parte de energia elétrica, na cabine de média tensão, que é um cubículo parecido com esse. E aí tava o seu Zé lá. Ô, Guilherme, tô aqui, ó. Tá, tô armando aqui. Seu Zé de camiseta, bermuda e chinelinho havaiana, e armando uma chave de média tensão. É, o que era muito legal, né? Porque você vê que você tem um cara que está super afim de fazer, mas não tem o mínimo de conhecimento, não sabe o risco que está correndo, né? E aí, se a gente começa também a construir todo um corpo de processos em cima dessa base furada, depois da pau, o cara morre e você vai ser o responsável por isso. E eu acho que esse caos ele vai muito de encontro com o que a gente tem praticado aqui no hospital. Aqui dentro do Mãe de Deus, dentro da rede AESC, a gente teve uma política incorporada pelo grupo de RH, que a gente chama de gente de desenvolvimento, que é o nosso jeito de ser. Que dentro da manutenção isso veio como uma luva, tá? Porque uma das competências desse nosso jeito de ser é uma competência chamada RWA, que é você estar pronto, querendo, disposto e capacitado a colaborar. Então você tem que ter as pessoas certas na tua equipe. Não adianta você ter um cara pronto, ligar e ele vem na hora e está disposto, está afim de fazer, se o cara não tem o mínimo de competência para operar. E aí você cria um problema ao invés de trazer uma solução, porque esse negócio vai estourar no seu colo depois. A referência, né, normativa, uma das normas que não existem muitas, tá? Mas existem algumas normas de referência para engenharia clínica e infraestrutura, que elas detalham a questão do passo a passo do equipamento, né? Que são os requisitos específicos. Que eu acho interessante que tem um canal de engenharia clínica novo agora, inclusive Engenharia Clínica Brasil, tem o Lúcio Flávio Magalhães Brito também, que tem um canal no YouTube, ele fala bastante. Todos eles abordam muito desses requisitos específicos, né? E justamente aqui a minha proposta é não abordá-los, porque eles são necessários, só que eles são um refinamento. Tem que passar pela organização, infraestrutura, gestão e documentação antes, para depois entrar no refinamento. Ele é importante. O refinamento ele é importante, ele vai justificar um pouco a existência do engenheiro, mas você não vai conseguir trabalhar nisso enquanto você tiver a urgência competindo com as outras frentes. Isso daqui é uma outra imagem que eu não sei se é conhecida de todos, essa imagem ela figura no manual da Organização Mundial da Saúde, tá? Que é o ciclo de gestão da tecnologia em saúde. E eu gosto muito dessa imagem porque ele aborda tudo que o equipamento, tudo que é necessário, desde o equipamento entrar na instituição até a saída dele, né? Todo equipamento ele entra através de um planejamento. A busca, deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. O estudo financeiro, o selecionamento e compra dele, a contratualização, logística, instalação, comissionamento, treinamentos, desenvolvimento de competências, a operação e segurança, a manutenção e o reparo, que é aqui que está quente, né? A desmontagem, decomissionamento e descarte, e aí você entra no novo ciclo de planejamento. Essa imagem ela é importante, né? Porque idealmente a gente teria que fazer isso para todo e qualquer equipamento. Mas como eu disse, as coisas competem entre si. E a gente não entra antes do hospital estar pronto. A gente entra com a grande maioria das nossas atividades aqui. E eu trouxe ela, né? Primeiro que eu acho que todo mundo tem que conhecer, porque todo esse ciclo ele tem que ser abordado quando a gente fala dos requisitos particulares do nosso plano de manutenção. Mas a minha proposta, né, é que toda vez que a gente comece a rodar essa abordagem, esse plano de manutenção dentro de uma instituição, que a gente primeiro dê o foco em manutenção e reparo. E a gente rode esse ciclo ao contrário. De forma, de novo, a gastar o máximo de energia, onde você vai ter o máximo de ganho.
Se eu garanto a questão de manutenção e reparo, eu mato urgência. Se depois eu abordo a segurança, eu evito problemas futuros a curto prazo. Depois eu dou treinamento para as equipes e aumento um plano de treinamento, de novo, para garantir a mitigação de risco. E aí eu vou puxando, até eu garantir que todo o meu processo está amarrado. É uma abordagem que eu nunca pensei nisso, eu nunca planejei que eu faria dessa forma, mas acontece. É quase que natural, porque é o caminho de menor esforço para fazer funcionar. Legal, mas a gente faz tudo isso de manutenção e não pode esquecer o que é importante para a instituição, né? Porque no final das contas a gente está fazendo manutenção para um fim, a gente está fazendo manutenção para atender um cliente. E se a gente esquece disso, a gente perde muito poder, a gente perde apoio. A manutenção, ela tem que ter previsibilidade. Isso é uma coisa difícil, é uma coisa que as pessoas não têm cultura de criar previsibilidade, né? Todo mundo quer. Todo mundo manda uma bicicleta para arrumar, um computador para arrumar, um carro para arrumar e quer saber quando fica pronto. Mas na hora que cobram a gente de quando fica pronto, ninguém quer falar, ninguém quer se comprometer com o prazo. Mas precisa, e isso faz parte do processo. O que você precisa fazer para garantir que você dê um prazo? Disponibilidade. Tem que passar pela estrutura de sair do calor, sair da urgência, né? Garantir que você tenha para equipamentos críticos ou processos críticos alternativas. Tem que ter um outro equipamento. Eventualmente você não vai ter. E aí quando você não tiver, ter contingências. Essas contingências, elas podem ser tanto interno do seu serviço de manutenção, quanto podem ser construídas com os setores atendidos. Se você não tem um equipamento, a tua contingência pode ser: eu vou bater no meu vizinho, vou pegar um emprestado. Tá? Mas isso precisa estar escrito em algum lugar. Esses combinados, eles têm que existir, eles têm que estar planejados. A contingência pode ser você acordar com o teu setor atendido que ele tem que se virar durante 40 minutos, porque você não vai ter o que fazer se der pau, enquanto você traz uma solução, traz uma alternativa. E, de novo, isso tira um pouco da pressão para você conseguir desenvolver um trabalho melhor. Tá? Então, falei. Vamos simplificar? O que a manutenção precisa fazer? O que a engenharia clínica precisa fazer? Um mundo de coisas. Tudo aquilo que a gente falou lá atrás. Mas a gente tem que focar onde a entrega tem muito valor, que é manter as condições originais, mitigar a queda de rendimento, reduzir e controlar riscos, prevenir acidentes e lesões, manter condições seguras. E toda vez que eu passo por isso, né, tem uma frase que eu me pergunto, e eu cobro a minha equipe para se perguntar, que é: o que te impede de fazer? Você ter um bom serviço de manutenção não é só você ter tudo aquilo, é você ter pessoas que querem estar dentro desse serviço, querem fazer parte, que estão dispostas e que estão mentalmente abertas para cumprir com as rotinas de melhoria internas delas, para quebrar as próprias travas delas. Você só vai encontrar as soluções se você se abrir para isso. Quando eu me pergunto o que me impede de fazer melhor, eu estou questionando, eu tô botando à prova aquilo que eu acredito, para ver se eu acho uma solução melhor. E isso tem funcionado. E a gente pratica isso. Eu pratico com os meus isso. E toda vez que eu cheguei no fundo do poço e encontrei um cenário horrível e eu parti para esse tipo de reflexão, eu frequentemente encontrei boas soluções para conseguir planejar os próximos passos. Nesses insights, né, várias coisas funcionaram. E eu acho que são boas, são lições aprendidas que eu quero compartilhar com vocês, né? Quando a gente fala de engenharia clínica, manutenção, é muito importante você definir o que é escopo de trabalho. Fundamental. Se você não define escopo de trabalho, você não sabe qual que é o time que você vai ter que ter desenhado para aquilo. Você não sabe quais ferramentas você vai precisar.
Mas talvez mais importante do que definir o teu escopo de trabalho é você definir o que não é escopo de trabalho, né? Tem que tomar cuidado que isso é uma armadilha, tá? A função do engenheiro é resolver problema e a gente adora isso. Isso às vezes é um problema, porque eles jogam o problema e você, oba, um problema e ataca ele. Só que não pode perder as obrigações. Então é muito importante ter claro qual que é o limite, qual que é a tua obrigação de entrega, porque qualquer problema novo que venha seduzi-lo para pegar não pode prejudicar o teu acordo, né? Então, quando eu falo definir o que não é escopo de trabalho, não significa que você não vai fazer, significa que aquilo não é uma obrigação. Você vai dar seu jeito para ajudar. Você vai dar teu jeito para dar uma alternativa mais viável possível, mas tem que tomar cuidado quanto ela vai competir com aquilo que é a tua obrigação de entrega. Eventualmente, essas são as janelas de oportunidade para você fazer as revoluções dentro do seu serviço, né? Coisas que não são de ninguém frequentemente dão perda, têm alto custo e precisam ser geridas. E se você tem um setor que está coeso e forte o suficiente, você pode oferecer de incorporar o seu escopo de trabalho mediante uma troca, mediante aumento de equipe, mediante uma ampliação de contrato, coisas que, na verdade, na prática, vão trazer um benefício para a instituição como um todo. Mapear problemas e riscos é uma coisa que funciona. Na verdade, eu acho que há um ponto de partida também, justamente porque quando você cai dentro de um serviço e tudo acontece ao mesmo tempo, você tem que definir o que é prioridade, né? Bom, eu caí em 2 serviços de engenharia clínica e manutenção de paraquedas. O primeiro foi o Hospital Vivale, esse é o segundo. E nas duas foi o caminho que eu encontrei que melhor funcionou. Bom, a partir dele você consegue montar uma estratégia de repartir aquilo que é urgente daquilo que pode andar em segundo plano. Recursos humanos. Bom, pessoas é a base, né? Eu tenho hoje 42 pessoas no time e não funciona sem elas. Você não vai conseguir fazer nada sozinho, né? O time que vai tocar. Eu enxergo que o gestor, o engenheiro clínico, o gerente, ele é um facilitador, porque os processos eles têm que acontecer mesmo quando você estiver de férias. Claro, se ligarem no final de semana você vai, mas as coisas têm que estar redondas, a equipe tem que estar treinada, a equipe tem que estar apta, tem que ter cobertura. E outra, você tem que entender as necessidades da equipe. E eu estou falando isso porque eu acho muito legal que eu já vi algumas vezes alguns estudos e calculadoras que calculam o que você precisa ter de mão de obra por um serviço de engenharia clínica baseado em hora de trabalho, né? E, Guilherme, você usou a calculadora para fazer o teu time? Não, não usei. Você precisa ter um time já redondo para a calculadora funcionar. Senão você não tem um padrão de atendimento, você tem o seu Zé, muitas vezes. E o seu Zé não dá para colocar ele na fórmula e ver quantos seus Zés você vai precisar para resolver o problema de uma engenharia clínica, porque ele pode não ser a mão de obra para aquele problema. Então, dentro dessa instituição que eu estou hoje, e mesmo na anterior, eu sempre me preocupei em criar um caminho para a pessoa que entra na empresa, entra com o menor cargo possível, ele possa chegar na minha cadeira. Eu fiz isso na empresa anterior. E eu saí, o coordenador assumiu as minhas atividades, que eu achei ótimo. E aqui eu estou fazendo o mesmo trabalho. É garantir que a pessoa que está cursando um técnico consiga entrar dentro do hospital e que depois de alguns anos, se ele estiver cursando engenharia, concluir engenharia, ele tem a oportunidade de virar um engenheiro responsável pelo serviço. Aqui eu comecei criando uma base, onde eu criei o cargo de oficial e meio oficial. Agora, recente, a gente criou o cargo de técnico, então tenho meio oficial, oficial, eletricista, técnico de equipamentos médicos. Agora eu vou criar um outro cargo, que vai ser um cargo de encarregado. Depois eu tenho o cargo de supervisor e, por fim, eu tenho o cargo de gerente.
Bem, eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Tem que definir critérios para impulsar a equipe, né? Tem um pouquinho do que eu falei antes. Você tem que garantir que o pessoal tenha o mínimo de informações para a tomada de decisão e isso tem que estar dentro do seu plano, que é aquele segundo nível. Depois que você conseguiu resolver o mínimo de urgência, começar a esclarecer quais são as regras do jogo, para que o jogo seja jogado sem você se precisar. Gestão de estoque, isso eu passei pelo mesmo problema nos dois serviços. A gente às vezes tem uma equipe grande e não tem a peça. E aí você fica com o leito parado, com o equipamento parado, porque falta uma pecinha, falta um manguito, falta uma perinha de emergência, de chamada de paciente. Então, não adianta você ter as pessoas se você não tiver as peças. E na engenharia clínica não dá para fugir de você ter um controle de estoque. Eu fiz isso, a engenharia clínica aqui já tinha, a manutenção predial aqui não tinha estoque, tinha, mas não tinha controle, a gente estruturou ele. E isso permite que os teus tenham um desempenho melhor, que gire melhor o serviço de manutenção. E com isso também você tem uma satisfação melhor, tanto do teu cliente interno quanto do teu cliente da ponta. Tudo bem. Terceirização e internalização. O que é melhor, terceirizar ou internalizar? Depende, né? Eu acho que cada um tem que entender onde você está situado, quem é o perfil de profissional que você tem, qual é a velocidade dos seus processos e aí tomar uma decisão de terceirizar ou internalizar, né? É muito importante que não existe uma regra e não é para existir uma regra. Eu não acho que a terceirização seja um problema, inclusive porque eu uso muito da terceirização. Vários dos contratos que eu tenho são de fornecedores externos, porque é muito complexa a manutenção. A gente não vai desmontar uma ressonância magnética e mexer nela. Não dá, a gente não tem o conhecimento, não tem as ferramentas, a gente não tem as senhas de acesso. Não tem como fazer. Você não vai na esquina e arruma uma peça. Então, tem que ser, é importante identificar onde está o caminho crítico, onde estão as dores e avaliar se dá para fazer interno. De repente você fala, não, eu vou mandar um cara para a Holanda, treina ele e ele faz o serviço, né? Se você puder, se você estiver numa situação que permita. Mas isso tem que ser decidido caso a caso. Eu fiz algumas terceirizações aqui dentro de onde eu estou e eu fiz algumas internalizações também. Internalizei vários serviços que antes eram terceirizados, em especial serviços de baixa complexidade, que não tinham motivo para ser terceirizado, salvo o modelo de trabalho anterior, que pedia isso por conta de sobrecarregar os colaboradores. Software de gestão. Guilherme, precisa de software de gestão? Bom, se você for o responsável por um serviço, um CDI, parte de diagnóstico por imagem, ou de repente foi responsável por um laboratório, onde você tem meia dúzia de tipos de equipamento, onde o teu parque ele é pequeno ou padronizado, né? Talvez você não precise, talvez dê para fazer tudo no Excel, tá? Dá para fazer. Porém, conforme essa coisa vai ganhando escala, e a gente fala de um hospital, não dá para fazer. Vai fazer mal feito. Porque conforme você vai montando o plano de gestão, parte do trabalho é você garantir que você tenha menos trabalho. Parte do trabalho é você garantir a automação dos processos. Existe um número mágico, né, que é você garantir que pelo menos metade de todos os seus atendimentos sejam preventivos. Tá? É uma prática, porque se você está garantindo que você está entrando com metade das inspeções em equipamentos preventivos, muito provavelmente esse cara não vai quebrar numa situação crítica no paciente. Pode ter uma discussão longa a respeito disso. Não é objetivo, mas é para mostrar que você não tem como ficar abrindo manualmente serviço preventivo e olhando em planilha se dos teus 2.500 equipamentos, qual deles você vai ter que atuar naquele dia. Não dá para controlar isso sem o software de gestão. Comunicação e mais comunicação.
A manutenção, ela frequentemente falha de não conversar. A manutenção não é um setor de apoio, ela é o apoio da operação. Tá? Eu uso a palavra manutenção porque, para mim, isso, quando a engenharia clínica e a manutenção, elas estão no mesmo patamar quando a gente está falando nesse nível de processo. Ela tem que estar junto. E ela não vai estar junto se ela estiver escondida. Ela tem que aparecer, ela tem que entender qual que é a necessidade, ela tem que saber qual que é a escala de cirurgia do dia seguinte, para saber o que ela vai ter que preparar de equipamento para a cirurgia, o que ela vai ter o que de repente vai ter que ter de contingência se der algum problema. E para isso tem que estar no jogo, para isso tem que se falar. Comunicação é você garantir que todo dia você tem alinhamento com a equipe. Tem que deixar claro, né? O óbvio, às vezes é óbvio só para você, e ele tem que ser para todo mundo. E a comunicação vai garantir que a tua estratégia, aquilo que você planejou, ele vá aos poucos mudando a cultura de cada um dentro da sua equipe de manutenção. Porque, de novo, a chave está nas pessoas. Se as pessoas não estiverem abertas para jogar o jogo e fazer a sua manutenção, a melhor manutenção da cidade, do estado, do Brasil, não vai acontecer. Bom, treinamentos. Treinamentos, eles são necessários não só para o seu time, mas para o resto do hospital. Então, na mesma linha, quando você faz um mapeamento de problemas e riscos, né, entender onde estão os pontos de fragilidade e os alertas de mau uso, né, os alertas de risco ao paciente. Os alertas que aparecem da vigilância sanitária, a gente monitora toda semana o que aparece na vigilância sanitária, para ver se tem algum equipamento que aparece na relação de alertas desse serviço, entrando no site da vigilância. Então, você monitorar para saber se você precisa dar um treinamento ou não. Já teve aí casos icônicos, né, onde no Rio de Janeiro, há uns 3 anos, uma técnica colocou sopa, né, colocou, sopa é modo de dizer, colocou dieta na veia de um paciente e o paciente morreu. Eu não sabia, eu soube recente que ela se matou. Ela não aguentou a pressão por conta do erro que ela teve. E ela se matou. E não é um erro dela, né? Assim, claro, ela errou. Ficou no lugar errado. Mas a gente não sabe qual que é a situação que ofereceu isso. Eu, pelo menos, não sei. Eu não sei, de repente, como é que o gestor dela orientou ela para a prática. Eu não sei como que a engenharia clínica orientou. Quais eram os gatilhos que tinham para impedir uma aplicação inadequada. Hoje, várias bombas de infusão, elas já têm automação que previne algumas situações de risco. Então, tem um monte de CIS, né? E achar que é única e exclusivamente a mão dela que fez, tudo bem, ela executou. Mas existem um monte de coisas que poderiam ser feitas, inclusive pela engenharia clínica, para evitar ou mitigar que uma falha dessa aconteça, e mais que isso, que ela se repita. Tá? Só para efeito de conhecimento, os treinamentos em bombas de fusão dentro das práticas de qualidade da JCI e do Kementum, que é o selo canadense, elas são obrigatórias anuais. E se você não faz, você corre risco de perder o selo. De tão crítico esse negócio é. Então tem que ser visto. Sistemas de controles, laudos, licenças e contratos. Como é que você vai saber o que está vencendo, o que você vai fazer, se você não tem um sistema que te alerta quando vai vencer um laudo? Você tem que aplicar ele. Ou você teve um problema no equipamento, você precisa acionar um fornecedor, você não sabe se aquilo está dentro do que foi acordado com o fornecedor. Ou, de repente, você vai acionar o fornecedor, você descobre se o contrato está vencido. Então, é necessário, e isso pode ser visto de uma forma conjunta ao software de gestão ou não, pode ser uma sistemática à parte, né? Mas é importante que você tenha um meio, que pode ser um software, pode ser planilha, de garantir o controle desses laudos, o controle dessas periodicidades e a agilidade em obter esses contratos quando necessário. E aí, se você conseguir fazer tudo isso, e tudo isso funcionar muito bem, e você conseguir rodar os processos muito bem,
Parabéns, vamos monitorar e controlar. E aí você olha os indicadores e olha tudo de novo e faz tudo de novo. Eu aqui tenho algumas coisas que estão em andamento. Eu anotei aqui para só vocês terem ideia de que eu estou fazendo hoje, né? Uma das coisas que eu estou fazendo hoje é um plano de aquisição de equipamentos para os próximos 5 anos. Então, é natural que toda empresa ela faça uma relação de tudo que ela vai comprar no ano que vem, para se planejar de forma orçamentária. E não ter que comprar nada na urgência, né? É uma boa prática. Imagina, alguém chegar para mim, não, tem que trocar o tomógrafo agora, porque não está funcionando. Não troca. Isso tem que ser planejado. Então, a gente está fazendo hoje um trabalho que não é só para o próximo, mas é para os próximos 5 anos, para a gente já ter mapeado todos os desembolsos e onde a gente vai colocar energia nesse processo. Replanejamento dos períodos de manutenção em função de nova rodada de priorização e criticidade. Então, tem um trabalho, eu espero que todo mundo conheça, já tenho que falar, que é o trabalho do Wang. Ele figura também ali ele aparece no livro do Brausino, ele aparece na referência da ONU de boas práticas de inventário e engenharia clínica, onde ele dá critérios para você definir qual equipamento é mais importante, né? Qual você tem que atender primeiro, qual você tem que ter mais manutenção preventiva. Aqui a gente está reaplicando esse trabalho com uma leve alteração, a gente modificou um pouquinho esse critério, a gente está testando essa metodologia para ajustar para o ano que vem a forma como a gente vai atuar em manutenção preventiva. Contratação de fornecedores que têm atendimento recorrente. Putz, se eu tenho um fornecedor que a cada 3 meses ele aparece aqui dentro e eu mapeei que eu tenho um processo de contratação que é burocrático, lento, e toda vez que eu aciono esse fornecedor demora uma semana para ele aparecer aqui dentro, eu já me antecipo. Eu já faço um contrato onde eu vou garantir que esse cara tem um preço tabelado. E aí todo o processo de aprovação para trazer esse fornecedor para dentro é muito facilitado. Então, isso é uma das coisas que a gente está revisando também. Tem algumas outras, mas eu trouxe essas aqui como referência. Tá. Eu falei, mas eu queria falar um pouquinho sobre como estava quando eu cheguei aqui nesse trabalho hoje. Tá? E aí eu montei esse slide dos castelos. Eu, quando entrei aqui no serviço que eu estou atualmente, e eu falo isso de uma forma muito transparente para os meus, até porque a gente venceu essas barreiras, a gente conquistou isso juntos. Eu vi castelos dentro dessa manutenção, dentro dessa engenharia clínica. Cada pedacinho da manutenção, ela tinha o seu próprio castelo. Tinha a sua própria salinha, com seu armáriozinho, com seu estoque, com a sua geladeira, com seu micro-ondas, com a sua TV. Nem todos. Quando eu cheguei já não tinham mais TVs. Com as suas cadeirinhas. E todo mundo ficava, cada um dentro do seu castelinho. E é uma coisa que para mim era meio absurda, porque eu já tinha visto isso antes. Quando eu trabalhei como engenheiro de campo na WM, eu visitei muitos hospitais. E eu vi em alguns serviços castelinhos. Mas eu não esperava cair dentro de um serviço que tinha castelinhos. E a gente tirou isso, a gente desfez esses castelos. Esses castelos, eles não atendiam os clientes, eles atendiam a eles mesmos. Eles não se comunicavam com os clientes. E aí a impressão do cliente interno era a pior possível. Dentro desses castelos, a gente tinha pessoas que estavam a fim de fazer o melhor trabalho, mas não conseguiam, eram impedidas pelos outros. Então, eu trago isso mais uma vez para mostrar que o serviço ele é baseado nas pessoas e que se a gente não convida essas pessoas para derrubar esses castelos e construir alguma coisa melhor juntos, não vai virar. É preciso ter integração, porque tem muita informação que chega de todos os lados, né? A gente tem várias linhas de entrada e você precisa organizar e ter pessoa a fim de tratar essas coisas para dar saídas que os clientes esperam. Não vou ler cada uma delas, mas eu mapeei algumas das coisas que chegam. Deve ter muito mais que isso. Isso é o que a gente tem rotineiro. E aí a gente começa a tratar, começa a criar meios para que isso não atravesse, para que isso não seja uma urgência, que alguém está gritando e todo mundo para tudo para resolver. Dos castelinhos, né? Aqui eram os castelinhos.
Então, eu tinha um castelinho elétrica, eu tinha um castelinho eletrônica, eu tinha uns castelinho manutenção, um castelinho mecânica, que não era nosso. E aí a gente unificou tudo isso, tá? Na verdade, aqui virou uma grande sala de manutenção, com tecnologia, com computadores. Vou mostrar algumas fotos, mas já está muito melhor do que isso. Eu só não tirei foto hoje, o pessoal estava com um equipamento desmontado, eu não quis sacaneá-los. A gente pegou uma sala de eletrônica, que aqui era eletrônica o nome da engenharia clínica, né? E eu quebrei essa parede, mais que dobrei o serviço. E eu criei bancada para trabalho, criei espaço adequado, criei área de estoque. Sala de manutenção, a sala que eu estou aqui agora, antes tinha um monte de parede aqui no meio, agora é uma grande sala, onde a gente trabalha todo mundo junto. Agora tem mais 2 pessoas aqui me ouvindo, trabalhando comigo, e a gente sabe o que um e o outro faz, a gente privilegia a comunicação e o alinhamento. Tinham mais castelinhos nos fundos do hospital, e toda essa área eu transformei num grande estoque organizado. E a área anexa eu transformei num vestiário, de tal forma que as pessoas elas têm que ter o espaço delas, né? Não, a equipe de manutenção ela era tratada como o pior indivíduo dentro do hospital. E quando você faz isso, eles vão atuar como os piores indivíduos dentro do hospital. E aqui estão alguns exemplos, tá? Aqui era a sala de manutenção, a sala administrativa que eu estou antigamente, né? Cheia de quadradinhos, um não viu o outro. E aí a gente quebrou tudo e criou essa estrutura onde a gente tem uma entrada, uma recepção, que essa daqui é a mesma. E aí a gente tem esse atendimento ao público, faz também a impressão das ordens de serviço e distribuição do serviço e atendimento telefônico, tá? Atrás desses dois, né, a gente tem esse vidro, que é essa sala aqui que eu tô, essa salona aqui, onde a gente tem hoje 6 postos de trabalho por conta do distanciamento. Originalmente eram 8. O estoque, aqui está o nosso amigo Luiz, olha o nosso estoque. Tá? Esse é o estoque da manutenção, a gente tem o estoque da engenharia clínica que é semelhante, tá? Mas é uma área que a gente arrumou, isso está cadastrado, a gente criou rotinas de reposição. Então, quando estoura alguma coisa, a gente quase sempre tem a peça que precisa para arrumar rapidamente, não precisa esperar 48 horas para chegar e aí paralisar um leito. Eu não preciso que alguém saia correndo na esquina com dinheiro na mão para comprar uma peça. E que é interessante, né? Eu não aumentei a área. E a gente tinha um problema de área antes. Faltava espaço para tudo na manutenção. A gente não aumentou a área. A gente só derrubou os castelos. Derrubou os castelos e reorganizou o espaço que a gente já tinha. E aí agora sobra espaço. Tem espaço aqui. Essa aqui é a sala de manutenção, onde fica a turma, é a sala comum. Todo mundo hoje usa. Né? Todas as oficinas aqui, era uma estrutura de oficina, onde cada oficina era o seu castelo. Todas as oficinas usam a mesma estrutura de trabalho. Tem uma bancada que é um pouco mais destinada para a elétrica, tem uma bancada que é um pouco mais da turma de climatização, mas enfim, o espaço é comum para propiciar a conversa, propiciar o bem-estar, propiciar a cultura e na hora que der uma urgência, todo mundo saber o que está acontecendo e correr junto para resolver o problema. Então, a gente quebrou tudo, criou um aquário aqui atrás, ó, que é onde ficam os supervisores, tá? Aqui esse aquário, para também ter algum nível de privacidade quando a gente precisar tratar de alguma coisa mais crítica, e esse espaço amplo aqui na frente, essa área de trabalho bacana, onde fica toda a manutenção. E agora, qualquer um do hospital que quiser vir na manutenção consegue entrar e pisar na manutenção. Antes, ninguém nem conseguia encontrar uma determinada oficina, porque ficava tudo escondido, ninguém sabia quem era a referência, o que tinha que procurar. Isso daqui é uma sala de lanche que a gente criou. Olha só, sobrou até espaço para fazer uma sala de café. Então, tem muita gente que prefere almoçar no trabalho. Existe um refeitório aqui, tá? Mas a gente permite que eles tenham esse espaço separado do refeitório, até para que, eventualmente, tome um café, tragam um lanche. Tem um armário aqui onde pode guardar um lanche, essa área que é liberada para isso. Porque o serviço de manutenção, às vezes, é pesado. Ele é diferente do resto do trabalho do hospital. E as pessoas têm que reconhecer isso.
Então, a gente tem esse espaço para que todo mundo se sinta bem e possa fazer um melhor trabalho. Igualmente, eu tinha dito que a gente tinha criado um vestiário, né? Antes, como é que era? Cada castelo tinha dentro da sua salinha um armário, o pessoal trocava de roupa, do lado tinha pia, do lado tinha bancada, do lado tinha os materiais de estoque, tudo junto misturado. Então, a gente organizou. Isso dá dignidade, isso dá organização, isso dá controle. Isso cria um nível de qualidade que é o que a gente quer estabelecer para ser o melhor serviço. O software de gestão que a gente usa aqui é o E4. Eu, inclusive, estava pedindo, viu, Patrícia, que se o fornecedor ele consegue dar uma licença, alguma coisa, se alguém quiser entrar depois para verificar, tá? A gente pode conversar depois. Ele falou que estava disponível para isso. É o software que a gente usa, a gente está jogando tudo para dentro dele. Então, é claro que isso não é de uma hora para outra. Só o processo de implantação do software demorou 6 meses. Dá trabalho, dá bastante trabalho. E a gente ainda está colocando coisa para dentro desse software. Tá? A gente recente colocou toda a parte de contratos que era em tabela Excel para dentro dele. Agora a gente colocou todo o controle de pagamentos, que antes era em Excel, hoje está dentro dele. Então a gente consegue ter rapidamente na tela a informação, rapidamente o que precisar. E aí não precisa ser o Guilherme, não precisa ser a Rosane, pode ser qualquer da equipe. Quem precisar da informação vai ter acesso a ela. E aí eu fiquei pensando também o que eu precisava, quais são as dicas que eu posso dar para quem vai iniciar um novo serviço, né? Linkando a prática, a teoria. E aí eu montei essa listinha, né, de lembretes, de dicas, né? Que eu acho que é muito importante, qualquer planejamento, qualquer início, você precisa ter uma data de entrega. Se não tiver uma data de entrega, o negócio não vai acontecer. Se comprometa com a entrega, porque aí você vai mover todos os esforços para garantir que ela aconteça. Defina metas pequenas, alcançáveis. Eu coloquei algumas referências aí à direita, né? O que eu quis dizer com isso, esse é o meu arcabouço pessoal. Eu não estou me baseando num livro, eu não estou me baseando numa melhor prática, eu estou pegando tudo que eu vivenciei de várias fontes distintas e vocês procurarem, vocês vão encontrar, mas eu estou dividindo com vocês o que eu li, a minha experiência, o que eu acho. Eu acho que você tem que combinar o jogo com as outras partes. Não adianta você ter um super planejamento e ninguém saber o que é, onde você quer chegar. Senão te derrubam antes de você conseguir executá-lo. Você tem que reservar um tempo para tratar dessas melhorias. Porque se você só cai para a operação, você não vai conseguir fazer a melhoria acontecer. As coisas concorrem. O tempo ele é finito, ele é escasso. E todo mundo vai querer sua atenção para o processo dele. E quem gritar mais alto geralmente leva. Então você tem que garantir que haja um tempo na sua agenda para tocar o projeto de melhoria da manutenção, melhoria da engenharia clínica. Você tem que conhecer as dificuldades de quem está na ponta. Né? Você tem que ir lá ver o seu Zé. O seu Zé ele nunca mais fez plantão, tá? Eu tirei ele do plantão. E aí passei a colocar os eletricistas com sobreaviso. Se você não está lá junto para entender o que está acontecendo, você não vai ver essas coisas absurdas, você não vai dar as melhores soluções. Você não vai entender as dores deles e você pode acabar planejando uma coisa que não é a mais assertiva. Tem que identificar o que impede as melhores entregas. Tem que mapear riscos e problemas. Tem que criar ações e contingências. E, quando precisar de ajuda, tem que pedir. O que é pedir ajuda? Né? A gente é contratado para fazer um trabalho. A gente é contratado para fazer um trabalho que, às vezes, ele é impossível de ser feito. E o trabalho, às vezes, ele carece que você traga gente para dentro para ajudar. Que você traga uma consultoria para fazer uma avaliação. Que você contrate um laudo, que você contrate um projeto. Que você tenha um olhar de fora para, unificando todas as informações, você consiga fazer um melhor planejamento. Uma das coisas que eu fiz aqui, quando eu entrei, primeiro que não era um cenário que eu esperava um cenário e encontrei outro, eu tive que me adaptar rapidamente. Eu encontrei uma fragilidade muito grande, e aí eu chamei um fornecedor para fazer uma análise NR10, uma análise de todos os quadros e partes elétricas do hospital.
E aí fiz um documento, um laudo, né? Um documento formal, que apontou tudo que poderia dar de problema. E aí eu, juntando ao meu planejamento, enderecei aquilo que era mais urgente. E ganhei peso quando eu apresentei os problemas que eu já tinha identificado na primeira passada. Eu tinha visto 6, o cara viu 8. E deu peso para a minha palavra quando eu trouxe um especialista da área conhecido, renomado. Então, isso é pedir ajuda. Né? Pedir ajuda, às vezes, é para um outro gestor e perguntar como é que funciona o processo dentro da instituição. Não é um jogo que se vence sozinho, esse é um jogo de time. Esse é um jogo de time que é o seu time de manutenção, só que mais que isso, é o time do hospital. E se você começa a ter concorrência, você enfraquece. Enfraquece e aí começa a ter entregas que não estão alinhadas com o que o hospital espera de você. Bom, eu acabei de descobrir que eu falei quase 1 hora, né? Para concluir que depois que você monta tudo isso, você vai fazer tudo de novo, tá? E aí a gente fez, eu tô aqui faz 2 anos e alguns dias, né? E tive algumas barreiras no meio do caminho que já foram vencidas. E aí chega o Covid. E sempre vai ter um Covid, sempre vai ter alguma outra coisa, né? Nunca vai ser um cenário perfeito onde você vai conseguir achar que vai desenhar o melhor plano e vai executar exatamente como você gostaria. É dinâmico, é um problema grande, por isso que precisa dos engenheiros. O Covid chegou e a gente não sabia como ia ser. Alguém sabia como ia ser? Alguém? Ninguém sabia como ia ser. A gente achava, vamos olhar a curva da Itália, porque a gente tem muito descendente italiano, de repente vai ser parecido. Olha a curva do outro país, olha, ninguém sabia. Mas a gente teve que se preparar e a gente teve que fazer chutes. E isso faz parte também, né? Entender o desconhecido e propor. Hoje está assim, tá? Eu trouxe uma foto de hoje só para todo mundo saber como que o hospital está. O hospital hoje está com 27 pacientes na CTI Covid, tá? A gente teve 1.720 pessoas que foram diagnosticadas com Covid aqui dentro da instituição e 62 vieram a óbito. Enfim, algumas foram transferidas, nem todas foram diagnosticadas nessa instituição, mas a gente teve 62 óbitos. Mas esse desconhecido, independente disso, a gente teve que tratar, a gente teve que dar soluções. E aquela regrinha, aquela boa prática que eu falei, ela vale aqui também, né? E aí a gente começou a olhar a equipe, o que é precisar. Se a gente ficar doente, o que a gente vai precisar para garantir a operação? Como a gente protege os nossos? Quais são os protocolos que a gente vai criar? Quem que vai precisar de equipamento? E aí eu acho muito legal porque todo mundo foi para ventilador, né? Não é só ventilador que precisa de muitas outras coisas. O ventilador foi o que apareceu na mídia. Mas se você tiver só ventilador, o cara morre. Morre porque não tem a bomba aí de infusão, morre porque não tem a dialisadora, morre porque não tem o anestésico. Então, esse trabalho ele não é um trabalho de engenharia, ele é um trabalho multi. Eu fiz, a farmacêutica fez, a enfermagem fez, e a gente foi trocando. E a gente não foi só trocando entre a gente foi trocando entre hospitais. Houveram vários fóruns onde a gente trocou para tentar também mapear coisas que ficaram fora. A gente definiu o fluxo de pacientes, a gente criou uma área, e essa área de fato ela aconteceu, né? Tá aqui, ó, construída. Já desmontei, tá? Mas a gente criou uma área só para atendimento dos Covid, lá de fora do hospital, para tentar não misturar fluxo, para garantir que todo mundo que precisasse ser atendido no hospital pudesse ser atendido sem risco, ou com o mínimo de risco possível. A gente foi um hospital que a gente não parou, a gente não fechou o centro cirúrgico, a gente não fechou o CDI, a gente não fechou nada. A gente ficou aberto para quem precisava. A gente não obrigou ninguém a vir. A gente só estava aqui. Para todo mundo que teve infarto, para todo mundo que teve que continuar seus tratamentos oncológicos, para todo mundo que teve que fazer uma cirurgia de urgência, a gente estava aqui, com os fluxos definidos, separados, para garantir a segurança no limite de cada um destes. Comunicação
Comunicação, de novo, né? Comunicação precisa ter, não pode esquecer. Engenheiro não pode ficar fechadinho dentro do seu quadrado. Tem que falar, tem que aprender a falar, tem que aprender a se comunicar bem. Opa, cadê? Ah, e aí aqui, para terem alguma ideia, eu trouxe para vocês os mapas, tá, de risco que a gente desenhou na engenharia clínica. A gente desenhou os principais riscos, desenhamos ações. Tem algumas colunas que eu não vou mostrar para vocês, mas vou falar porque elas existem. A gente desenhou gatilhos e a gente desenhou contingências, tá? E a gente se preparou. E foi muito doido, porque a gente se preparou com uma semana de antecedência do mercado, tá? Eu fui no mercado e eu coloquei 10 ventiladores pulmonares para dentro. No final das contas, eu não usei todos. Se eu tivesse ido na semana seguinte, não ia ter disponível. Então, assim, putz, mas você tirou de alguém. A gente foi no mercado e a gente comprou as drogas necessárias para atender os nossos pacientes. A gente garantiu importações, inclusive passando por países com menor chance de roubar a nossa carga. Foi um plano maluco para garantir que o hospital sobrevivesse bem, para que pudesse garantir o atendimento de todo mundo que viesse aqui. Isso aconteceu na engenharia clínica, isso aconteceu na manutenção predial. Até questão, por exemplo, será que a nossa rede de oxigênio aguenta? E a gente buscou fazer reuniões com fornecedores para desenhar não só as ações, mas as contingências que a gente teria em caso de falha. E aí depois, de novo, né, a gente montou tudo aquilo, montamos aquela área externa e ela não funcionou. A gente fez uma previsão que a gente ia atender um número de pacientes e a coisa foi dinâmica e não saiu de acordo com o Covid. A gente não combinou com o Covid e a coisa não saiu como planejado. A gente começou a ter um número maior de pacientes não Covid, a gente começou a ter horários de atendimento que não eram os que a gente esperava, e aí a gente fez uma obra. Essa obra demorou 5 dias, 6 dias. A gente, aquela estrutura que a gente tinha do lado de fora para separar completamente fluxo, a gente trouxe para dentro do hospital. E a gente entendeu que dentro do hospital ia ser mais seguro para o nosso paciente, mais confortável do que a estrutura que a gente montou na porta. E porque a gente tinha esse espaço livre. E a gente montou esses dois fluxos internos. Fluxos internos. A gente quebrou parede, a gente criou sala, a gente enfiou pia em lugar que não dava para ter pia. E a gente pôs. Até o esgoto dessa pia a gente bombeia por cima do fogo. Para conseguir garantir o melhor atendimento para esses dois fluxos, sem que essas pessoas saibam que a outra está do outro lado da parede. E está funcionando, está desse jeito. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai discutir se esse modelo vai continuar ou se a gente já vai começar a desmobilizar, já que a curva diminuiu um pouco. E é isso, eu falei muito, eu queria falar uma última ferramenta que a gente incorporou, que foi o Workplace, né? Eu não estou fazendo propaganda das pessoas, não, tá? É que eu acho que é importante dividir o que tem de tecnologia e o que está aparecendo de prática no mercado. O Workplace, ele é um Facebook. Ele apareceu no momento mais oportuno possível, não foi por causa da pandemia, ele era um projeto que estava em andamento dentro do hospital, ele só foi acelerado. E foi muito interessante porque ele ganhou notoriedade durante a pandemia. Ele é um fluxo intenso de informação, ele melhorou muito a comunicação da manutenção. E aí, todas aquelas coisas que ninguém ficava sabendo, as pessoas passaram a saber, porque a gente publica, a gente faz uma reforma no andar e a gente fala, olha aqui, ó, a gente está mexendo nesse andar, tá? E as pessoas começaram a saber o que a manutenção estava fazendo e respeitar muito mais o nosso trabalho. E isso cria uma dinâmica positiva, uma alimentação positiva na equipe, que só faz o serviço ficar melhor. Eu postei agora, acabei de abrir de JCI. A JCI é o selo que a gente tem de qualidade no hospital, que a gente parou, a gente tinha uma reunião que era quinzenal, onde a gente fala sobre gerenciamento das instalações. E do ponto de vista de segurança em equipamento médico, segurança do trabalho, incêndio, proteção contra roubo,
utilidades, enfim, são 12 itens dentro desse capítulo da JCI que eu cuido. E aí, agora que a pandemia diminuiu um pouco, a gente está retomando esse comitê e eu consegui estruturar tudo isso virtual. Até as reuniões a gente faz virtual agora. A gente tem a sala física, mas quem não está lá, conecta. A gente abre o vídeo e faz. Então, também é importante lançar mão dessas ferramentas que vieram para ficar. E é isso. Acho que falei bastante, Patrícia. Eu acho que queria só finalizar com essa frase que acabei trazendo para esse momento, né? Falando de mudança, né? Que é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, que para cada um se questionar, se permitir, incentivar a mudança nos seus, que aí você consegue, um pouquinho de cada vez, escalar uma grande montanha. É isso, Patrícia. Guilherme, nossa, perfeito, como sempre. Muito obrigada pela sua presença. Acabo que as perguntas que eu fiz, você foi respondendo durante o caminho. E como eu conheço você, conheço junto com o Vivale, e já participei até de simulações junto com você, né? Simulação de catástrofe. Verdade. Né? E lembrando disso, eu falei, nossa, ele trabalha muito com prever o que vai acontecer, né? Você ter essa simulação da possibilidade. Eu ia justamente perguntar para você, falei, nossa, ele está sempre antenado no que vai acontecer e tal. Não precisei perguntar, você já entrou com a ideia de como é que vocês se viraram, qual a antecipação que vocês fizeram. Eu tenho só mais uma pergunta, que criou agora no finalzinho, quando você falou sobre a reunião da semana que vem. Vocês, mais que a gente, com certeza, estão antenados nos números que estão acontecendo. Porque a gente sabe que, para chegar para a população, a gente tem diversos problemas no meio do caminho, seja econômico, político, enfim, até chegar o número para a gente. Mas vocês se conversam entre vocês, entre hospitais e tal, vocês têm esse número mais correto, mais preciso. Tá se falando de uma segunda onda, né? Segunda onda do Covid, que já começou na China já faz um tempo. E nós estamos começando, como você mesmo falou, a gente está começando a ter um platô na nossa curva. Entretanto, essa segunda onda está invadindo os países europeus. Não se fala mais nisso na TV, né? Não tem mais essa informação, que eu acho que foi um alarme muito grande em cima do Covid-19. Desestruturou muita gente, com certeza. A economia, então. Então, eu acho que eles optaram não alarmar muito. Mas como você falou com relação a desmonte ou não, qual é a sua opinião a respeito disso que está vindo, se não está? Qual é a sua opinião a respeito desse cenário? Olha, essa resposta vale $1 milhão, viu, Patrícia? Ninguém sabe, né? O que se mostrou ao longo dessa pandemia é que a gente não faz a mínima ideia, né? A gente vai tentando planejar, vai tentando ajustar ali, eu acho que vai chegar ali, e não chega, né? A gente esperava um pico lá no começo e não veio o pico, e depois é um platô gigantesco. Não sei, né? Mas, claro, eu vou responder a tua pergunta. A gente começou a desmobilizar aquelas coisas que são mais ou menos flexíveis, e a gente está de olho. A gente tem o número da porta, eu sei quantas pessoas são atendidas por dia. E é muito legal, porque começou a aumentar a porta. Semana que vem você pode ter certeza que vai aumentar o número de CTI. Então a gente começou a sentir isso. E com base nisso a gente consegue fazer algumas pequenas desmobilizações. Mas, por exemplo, eu não devolvi os ventiladores pulmonares. Eles ficam, né? Então é claro que a gente está avaliando para também garantir a melhor operação, um maior conforto. E como o hospital ele começou a voltar num ritmo mais ou menos normal, a gente precisa garantir que todo mundo que precise tenha a instalação pronta. E a gente vai se adaptar ao que precisar para isso. Não era exatamente, eu acho que, a resposta que você esperava, mas a verdade é essa. Ninguém sabe o que vai ser. Não. Se vai ser uma segunda... Eu tenho as minhas crenças, né?
mas a gente está preparado para o que vier. Eu acho que Qual é é a esse o sua ponto. opinião particular, então? Qual é a sua crença? O seu feeling, que eu Ah, conheço bem, é bem apurado. O que você acha? eu estou com um olhar bem focado em Porto Alegre. Eu não estou olhando os números de outros Sim. lugares, porque não dá. É muito regional isso, tá? Eu soube que no Vivale foi diferente daqui. Eu acho que a gente vai ter uma redução. Eu acho que, vamos dizer, eu espero que, né? Eu espero, na verdade, que a gente tenha um platô um pouco mais brando. Vamos continuar com a doença aí. Vai continuar essas restrições sociais, vão continuar essa divulgação do cuidado, mas eu particularmente eu não acredito que vai estourar dentro desse ano. Você vê que ninguém quer voltar com os filhos para a escola esse ano, está todo mundo muito receoso, está todo mundo com medo, né? E, na verdade, o que vai determinar se vai ou não ter uma segunda onda são as pessoas, é a reação da população, né? Eu não tenho, me desculpa, eu não tenho acompanhado os números de Rio de Janeiro, mas eu vejo as notícias de todo mundo na praia, todo mundo no boteco, eu fico pensando, gente, conta 15 dias, vamos ver o que vai acontecer. E aqui não está assim. Aqui as pessoas têm tomado mais cuidado. Teve uma reação lá no começo um pouco estranha de um ou outro segmento da sociedade, mas isso foi meio que abafado, né? Então eu acho que o pior passou. Espero que de fato isso se concretize. Mas se não tiver passado, como eu disse, a gente vai estar pronto para o que vier. Eu acho que o pessoal está um pouco mais consciente, pelo menos a maioria da população, isso ajuda bastante nesse trabalho, nesse seu trabalho, com relação à engenharia clínica. Nós já vamos abrir para perguntas, tá? A gente sempre deixa as perguntas para o final. Mas antes de abrir para pergunta, eu vou só dar uma palhinha da próxima sexta-feira. Sabe quem vai estar com a gente aqui, Guilherme? Hein? Ex-aluno nosso. Eu acho que você não chegou a dar aula para ele, mas eu sim. O João Vitor, ele seguiu a linha da pesquisa. Então agora ele está nos Estados Unidos e aí ele veio para falar um pouquinho para os nossos alunos com a palestra o seguinte: construindo uma carreira na ciência, desafios e perspectivas para um jovem pesquisador. Então ele vem contar um pouquinho da trajetória, dos desafios que quem gostaria de seguir essa carreira da engenharia biomédica, engenharia a área da pesquisa, né? O que vai enfrentar. Semana que vem ele está aqui. Gui, eu vou agradecer você, porque eu vou abrir para perguntas. Muito obrigada pela sua presença, tá? Você fica convidado para participar de quando você puder, que eu sei que a correria é louca, mas quando você puder, você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite.